Ezequias, você desliga a sua câmera, por favor. Bom, pessoal, bom dia para todos. Como eu comentei lá no início, eu vou realizar um pequeno resumo da aula de ontem. Aí, no momento posterior, eu vou estar fazendo a correção junto com vocês da página 360, tá bem? Pessoal, quem está com a câmera ligada, desliga ela, por favor. Mantenha ela desligada, porque senão ela fica atrapalhando aqui o slide, tá bem? Então, vamos lá. Antes de iniciar, eu gostaria de dar algumas dicas. Vocês sabem que nós estamos vivenciando um momento atípico da nossa história, também, na qual toda a sociedade ela está envolvida. Então, é importante o isolamento social, também. Vocês sabem, sempre lavar as mãos, na medida do possível, estar utilizando álcool em gel. E se houver necessidade de sair de casa, lembrar sempre, estar utilizando máscara, tá bem? Vamos adiante. O conteúdo que a gente viu ontem foi esse aqui, orientação e localização do espaço geográfico, tá bem? E nós falamos um pouco que, na antiguidade, os primeiros povos, eles não tinham os recursos tecnológicos que nós temos hoje, para nos orientarmos, tá bem? Então, o que é que acontecia? Eles tinham alguns objetos, por exemplo, a bússola para se orientar, mas quem não tinha a bússola, lembrando que a bússola ela era bastante utilizada para a navegação, mas quem não tinha a bússola tinha os astros para se orientar. Por exemplo, o Sol, a Lua e algumas estrelas. Tá bem? Lembrando que a gente comentou também que existem alguns elementos na nossa paisagem, ou seja, na nossa cidade, por exemplo, existem alguns elementos que vai servir de referencial para nós. Por exemplo, quando você vai em algum lugar que você nunca foi, geralmente você marca um referencial. Você marca um ponto de referência. Pode ser uma esquina, pode ser uma padaria, uma farmácia, um semáforo, uma praça. Para quê? Você marca aquele referencial para você, na volta, você saber por onde foi que você passou. Tá bem? Geralmente, isso é feito. Pessoal, acho que teve alguém que digitou alguma coisa no bate-papo. No momento que eu estou compartilhando o slide aqui, eu não consigo visualizar o bate-papo. Mas deixa eu passar mais um slide, aí eu retorno lá, aí dou uma olhadinha no bate-papo e vejo qual foi a dúvida lá, tá bem? E já respondo todos. Seguindo. Atualmente a sociedade costuma incrementar essa referência com o auxílio da tecnologia. Lembrando que isso é no momento atual. A partir de quê? A partir do desenvolvimento tecnológico, tá bem? Então hoje, um elemento que é bastante utilizado é o GPS. E lembrando que o GPS, ele coleta dados dos satélites que estão orbitando o planeta Terra. Então esses satélites artificiais, eles estão lá, estão coletando informações e estão enviando essas informações aqui para a superfície, tá bem? Então, repetindo, o GPS, ele é hoje um instrumento muito utilizado nos meios de transporte, até mesmo para, por exemplo, para vigiar algumas áreas. Por exemplo, as Forças Armadas utilizam do GPS hoje em dia. Lembrando que o GPS ele vai utilizar, por exemplo, dados, as coordenadas geográficas, isso que são endereços virtuais, digamos assim, mas a partir da tecnologia, por exemplo, as Forças Armadas conseguem identificar qual é o ponto correto de divisão, por exemplo, entre dois países. Lembrando que, na maioria das vezes, essas divisões, essas fronteiras, não tem uma linha visível. Por exemplo, uma ferrovia, ou uma rodovia, ou um rio, uma montanha. Na maioria das vezes, o que limita ali esses dois territórios são linhas imaginárias, tá bem? Pessoal, por gentileza, quem está com a câmera ligada, desligue ela, por favor, porque ela fica aparecendo aqui no slide aqui.
Tem alguém denominado de Galaxy J2 Prime. Desliga a câmera, por favor. Acho que se não me engano, acho que era João do Sexto. Luiz Henrique, você desliga a sua câmera, por favor. Seguindo adiante. Falando sobre orientação, nós vimos ontem que existe um elemento bastante importante hoje. Lucas Henrique, você desliga a sua câmera, por favor. Existe um instrumento que é a rosa dos ventos, que ela é composta por pontos cardeais e pontos colaterais. Nós falamos também sobre essas duas figuras aqui, que aonde o Sol nasce, sempre vai ser leste. E aonde ele se põe, sempre vai ser o quê? Sempre vai ser oeste. E você estando com a mão direita estendida para onde o Sol nasce, logo sua mão esquerda vai estar direcionada para o oeste, na sua frente vai estar o norte e ao sul vai estar o quê? E por trás da figurinha vai estar o quê? Vai estar o sul, tá vendo? Lembrando que o Sol aqui ele vai fazer esse percurso aqui, ó, de leste para oeste. Por exemplo, eu me lembro que acho que foi Jorge do sexto ano D, que fez uma pergunta, na verdade não foi uma pergunta, ele fez um comentário. Por exemplo, o Sol ele faz esse percurso aqui, ó. Por exemplo, digamos que aqui você tem uma árvore aqui de 5 metros de altura. Quando o Sol está nascendo, a sombra dessa árvore aqui, ela vai estar apontando para o oeste. Quando o Sol estiver se pondo, a sombra dessa árvore aqui, ela vai estar apontando para onde? Para o leste. Então, é outro ponto de referência também. Agora, se essa árvore, por exemplo, como ele citou o exemplo do Canadá, digamos que essa árvore ela estivesse mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Tá bem? Então, quando o Sol nasce, essa sombra ela vai estar apontando para o noroeste. E quando o Sol está se pondo, a sombra dessa árvore vai estar apontando para o nordeste. E quando o Sol está mais ou menos aqui, digamos que mais ou menos meio-dia, se essa árvore estiver aqui, praticamente não vai existir sombra, ou seja, a sombra que vai existir ali vai ser debaixo dessa própria árvore, tá bem? Pessoal, quem está com a câmera ligada, desliga, por favor. Agora, essa árvore estando localizada aqui, quando for meio-dia, que o Sol estiver mais ou menos aqui, ó, a sombra ela vai estar apontando para onde? Para o norte. Agora, se essas árvores estivessem mais ou menos aqui, ó, quando o Sol vier que for meio-dia, essa sombra vai estar apontando para onde? Vai estar apontando para o sul. Tá bem? Seguindo adiante. Eu percebi que algumas pessoas levantaram a mão, deixa eu voltar aqui. Pessoal, lembrando que a página da atividade é na página na página 360, tá bem? Pessoal, teve alguém que perguntou aqui quantas aulas terá hoje. Pessoal, acredito que será 4 aulas normais, tá bem? Bom, voltando lá para a tela. Seguindo adiante. Bom, e ontem a gente falou também sobre a bússola, é isso? A gente viu que a bússola ela foi bastante utilizada, principalmente no meio de transporte marítimo, principalmente nas grandes navegações, tendo em vista que naquele momento ali o pessoal não tinha em mãos a tecnologia que a gente tem hoje, tá bem? E nós falamos também sobre as coordenadas geográficas, tá bem? Por exemplo, se você observar essa figura aqui, a linha do Equador, ela vai dividir o globo em hemisfério norte e hemisfério sul. Se você observar a linha do meridiano de Greenwich, ela vai dividir a Terra em hemisfério leste ou oriental e hemisfério oeste ou ocidental, tá bem?
Então, voltando para cá. A gente viu ontem que as coordenadas geográficas, elas, na verdade, é um conjunto de linhas imaginárias medida em graus que determina a localização exata de um ponto da superfície terrestre em um mapa, tá bem? Então, a gente, por exemplo, eu citei algum exemplo. Se a gente quiser saber qual é a latitude desse ponto aqui, que a gente vai ter como referência a linha do Equador, é só a gente vir aqui, ó. Eu já descobre 40 graus norte, porque está no hemisfério norte. E se eu quiser saber qual é a longitude, aí eu vou vir aqui embaixo aqui, ó. Por exemplo, 60 graus de longitude no hemisfério, o quê? Hemisfério oeste, tá bem? A gente viu também que os paralelos são as linhas na horizontal. E essas linhas na horizontal, que são linhas imaginárias, a gente vai ter algumas linhas principais. Por exemplo, a linha do Equador, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Tá bem? A gente viu também que os meridianos são as linhas que estão na vertical. Tá bem? E que o principal meridiano vai ser o quê? Vai ser o meridiano de Greenwich. Tá bem? A gente viu também que latitude e longitude, por exemplo, a latitude ela vai estar relacionada com os paralelos. Como assim? Para a gente identificar a latitude de qualquer local na superfície terrestre, a gente não vai ter que ter como referência a linha do Equador. Então, a latitude ela está relacionada com os paralelos, principalmente o paralelo principal, que é a linha do Equador. Agora, a longitude ela vai estar relacionada com o meridiano de Greenwich. Por quê? Digamos que eu quero descobrir qual é a longitude desse ponto aqui. Eu vou ter como referência o principal meridiano de Greenwich. Tá bem? Seguindo adiante, aqui a gente já comentou, não é isso? Os paralelos são essas linhas na horizontal, na qual aqui a gente tem os principais. Tá bem? A gente viu também que os meridianos são essas linhas na vertical, na qual vai ligar o polo norte ao polo sul, também. E o principal meridiano de Greenwich ele vai dividir o hemisfério, como está dizendo aqui, ó, hemisfério leste ou oriental e hemisfério aqui oeste ou ocidental, tá bem? Bom, essa figurinha aqui a gente já viu, é isso, na qual a linha do Equador ela vai dividir o hemisfério, ela vai dividir a Terra, na verdade, em hemisfério norte e hemisfério sul, e o principal meridiano de Greenwich, que vai dividir a Terra em hemisfério oriental ou leste, e aqui hemisfério oeste ou ocidental. Tá bem? Pessoal, preste atenção e anote aí, por favor, agora. Lembrando que daqui a pouco a gente vai fazer a correção da página 360, mas hoje tem como proposta de atividade vocês realizarem a atividade da página 361 no livro de vocês, tá bem? Então, repetindo, proposta de atividade, página 361 no livro de vocês, tá bem? E agora a gente vai, deixa eu ir lá para a página. Pessoal, anotaram aí, não é isso? A proposta de atividade, página 361, tá bem? Pessoal, aguarde só um minutinho, por favor.
Pessoal, tem gente dizendo que já fez a 361. Ok, quem já fez, tranquilo. Agora, quem não fez, aproveita para realizar, tá bem? Pessoal, tá todo mundo com material aí, página 360. Lembrando que a gente tem aproximadamente aí eu acho que uns 17 minutos para dar aula, tá bem? Lembrando que quando conclui 40 minutos, o Zoom ele esgota esse tempo, tá bem? Pessoal, então veja, eu vou ficar atento agora lá nos grupos do WhatsApp também, lá do 6º ano. Então, eu não vou ligar o áudio aqui, porque infelizmente tem algumas pessoas que utilizam o áudio para fazer outras coisas, tá bem? Então eu vou fazer a correção de vocês, eu vou fazendo aqui as perguntas e vocês vão respondendo ou lá no grupo do WhatsApp, aquele que foi mandado o link, ou aqui no chat. Lembrando que o chat ele está aberto aqui, você só consegue falar comigo, tá bem? Então vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui no grupo do WhatsApp. Só um minutinho, deixa eu só dar uma olhada nos grupos aqui, ver se tem alguma pergunta. Sexto ano A, B, C, D. Bom, por enquanto não tem nenhuma pergunta aqui, mas ficarei atento, porque qualquer pergunta eu estarei respondendo, tá bem? Vamos lá. Como vocês devem estar percebendo, a primeira pergunta da página 360, pessoal, só ok? Gente, como vocês devem ter percebido na página 360, a primeira pergunta é o seguinte: o que é cartografia? Então, quem respondeu, manda aí no chat ou pode responder lá no grupo, aquele mesmo grupo que foi enviado o link para vocês, tá bem? Pessoal, tem alguém aqui dizendo que teve um probleminha no Zoom e não conseguiu acompanhar. Pessoal, lembrando que essas aulas elas são gravadas. Essa aula aqui agora ela está sendo gravada, tá bem? E essas aulas elas estão sendo disponibilizadas para vocês depois, ok? Bom, teve alguém aqui que disse que são formas de representar o espaço geográfico. Quem foi? Deixa eu ver quem respondeu. Letícia. Pedro colocou, são representações do espaço geográfico. Gente, quem mais respondeu? Além de... Isaac colocou leitura dos mapas. Quem mais respondeu? Pedro. A de Pedro já tinha lido, né? São representações do espaço geográfico. Veja só. As respostas que vocês colocaram aqui, elas estão coerentes, tá bem? Mas a gente pode dar uma melhorada nela. Alguém colocou descrição, tratado sobre mapas, alguma coisa aqui. Acho que foi Maísa. Isabel, cartografia é a área da geografia que estuda os mapas. Ok. Alguém que está denominado de sombra 13 é como uma foto. Pode ser utilizado para nos localizar em algum lugar no mundo. Veja, as respostas que vocês colocaram aqui, elas estão coerentes, tá bem? Mas a gente pode dar uma melhorada nessa resposta. A gente viu lá no slide
que cartografia nada mais é do que a linguagem, ou seja, são formas de representar o espaço geográfico. Tá bem? Então, as respostas que vocês colocaram aqui, elas estão coerentes. Ainda na pergunta número 1, seguindo, ela diz: qual é a sua importância para a sociedade e como você pode utilizar no seu dia a dia? Por exemplo, a gente pode utilizar a cartografia no nosso dia a dia, por exemplo, para nos orientarmos. É isso, tendo em vista que quando a gente analisa algum mapa, na verdade a gente está analisando ele para identificar algum elemento, seja elemento natural, seja elemento cultural, tá bem? De repente você vai fazer uma viagem. A cartografia ela vai ser o quê? Extremamente útil. Por quê? Porque você vai utilizar os mapas, por exemplo, para se orientar. Tá bem? A segunda pergunta, ela diz o seguinte: explique o que é sensoriamento remoto. Quem respondeu essa pergunta, coloca aí no chat, por favor, ou no grupo do WhatsApp, que eu estou aqui atento também no grupo. Teve alguém que respondeu aqui no meu privado, só não... Ingrid Vieira. Pessoal, quando alguém responder ou perguntar alguma coisa no privado, por gentileza, se identifique, tá bem? Porque como tem bastante alunos da manhã, aí eu não conheço esse pessoal e aí, às vezes eu não lembro de todo mundo, tá bem? Ok, deixa eu ver o que responderam aqui. É uma tecnologia que as imagens refletidas e emitidas. Gente, alguém mais respondeu o que é sensoriamento remoto? Deixa eu ver aqui o que mais. Alguém respondeu aqui, acho que Pedro. É uma tecnologia que as imagens refletidas ou emitidas. Isabelle, é um conjunto de técnicas que possibilita... Peraí, deixa eu voltar aqui. É um conjunto de... Ezequias. Cadê aqui? É um conjunto de técnicas de obtenção de imagens de dados de superfície terrestre através de captação e registro de energia refletida e emitida da superfície sem que haja contato físico. Exatamente, essa é a resposta que Ezequiel colocou aqui, ela está bem completa. Peraí, deixa eu ver aqui antes. Isabelle, é o conjunto de técnicas que possibilita a obtenção de informações sobre os altos da superfície terrestre. Ok, também muito bem. Ana Beatriz, uma tecnologia que pode obter imagens da superfície terrestre. Ok, muito bem. Alguém está denominado aqui de Cadu-Lyon. É o conjunto de técnicas que possibilita as imagens, na verdade, possibilita a captura de imagens, não é isso? Yasmin, é uma tecnologia de obtenção de imagem e dados. Ok. As respostas que vocês colocaram aqui, elas estão coerentes. Lembrando que algumas elas estão bem curtinhas. Por exemplo, alguém colocou aqui, não vou dizer nome, alguém colocou da superfície terrestre. Heloísa colocou conjunto de técnicas que possibilita a obtenção de informações de alvos. Ok também, da superfície terrestre. Ok, tá bem? Vamos para a segunda, na verdade, a terceira pergunta. É isso? A terceira pergunta diz o seguinte: caracteriza o GPS quanto ao funcionamento e à utilização para orientação no espaço.
Alguém conseguiu responder essa? Pergunta número 3, alguém conseguiu responder? Pedro colocou aqui, ajuda a se locomover no espaço. Olha só, a gente comentou, inclusive eu comentei hoje, né, isso, que o GPS, ele é o quê? Ele é essencial, ele é extremamente importante para nossas vidas, tá bem? Uma vez que o GPS, ele trabalha com dados, com informações que são coletadas de satélites que estão no espaço, que estão orbitando a Terra, tá bem? Então o GPS hoje ele é fundamental nas nossas vidas. Lembra que eu até comentei, se a gente for fazer uma viagem, a gente não souber para onde a gente está indo, a gente não conhecer o local para onde a gente está indo, a gente pode utilizar o GPS, que o GPS ali vai, com certeza, facilitar nossas vidas, tá bem? Próxima pergunta. Pergunta número 4. Pesquisa um local seguro de onde você consiga enxergar o sol amanhecer. Essa questão número 4, eu vou pular ela. Vamos para a questão número 5, onde diz, letra A, por que os paralelos e os meridianos são chamados de linhas imaginárias? Como é feito o traçado dessas linhas no mapa ou no globo? Veja, como o nosso tempo está corrido aqui, só resta aqui aproximadamente 3 minutos. Primeiro que tanto os paralelos quanto os meridianos, eles são considerados linhas imaginárias. Por quê? Porque, na realidade, essas linhas não existem. Tá bem? A gente não consegue ver, a gente não consegue apalpar essas linhas. Elas são linhas imaginárias. Tá bem? E esse traçado delas, como a pergunta faz, por exemplo, as linhas imaginárias na horizontal, você vai ter a principal, que é o Equador, mas as outras elas são traçadas paralelamente à linha do Equador. E os meridianos, a gente tem o principal, que é o meridiano de Greenwich, e os outros meridianos, as outras linhas imaginárias na vertical, elas vão ser traçadas a partir de quê? A partir do principal meridiano de Greenwich, tá bem? A letra B diz o seguinte, por que o meridiano de Greenwich e a linha do Equador são considerados, respectivamente, meridianos e paralelos iniciais? Porque, veja só, para a gente se orientar, a gente tem que ter um referencial, tá bem? Então, tanto o paralelo principal, o Equador, quanto o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, eles são considerados respectivamente, paralelos e meridianos principais. Por quê? Porque eles servem como norte, eles servem como referência para todas as outras linhas. A linha do Equador vai servir de referência para todos os outros paralelos e o meridiano de Greenwich vai servir de referência para todas as outras linhas na vertical. Tá bem? Pessoal, o quesito número 6, na verdade, é para você associar, não é isso? Fazer uma relação onde tem meridianos, latitude, paralelos, coordenadas geográficas e longitudes. Por exemplo, eu vou fazer a pergunta aqui, e a gente tem aqui, deixa eu ver aqui, 1 minuto e 20 para a aula encerrar. Por exemplo, o primeiro pontinho que diz distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. É o quê? Meridiano, latitude, paralelo? Coloca aí no chat aí rapidinho. Alguém colocou, eu não vou citar o nome, também quando a pergunta estiver, a resposta estiver errada, eu não vou citar o nome. Alguém colocou paralelos, também não é paralelos. Distância medida em graus, que tem como referência a linha do Equador,
vai ser o quê? Vai ser as latitudes. Lembrando que são as latitudes que a gente tem como referência a linha do Equador. E só para adiantar aqui por conta do tempo, o segundo pontinho diz informações que permitem localizar o ponto qualquer na superfície terrestre com exatidão. São coordenadas geográficas. O terceiro pontinho, distância em graus, que tem como referência o meridiano de Greenwich, aí são